Então, vamos lá, senhores. Aqui. Muito bem. Estão vendo minha tela aí? Positivo. Ok. Então, aí, eletrônica, né? Vamos ver alguns conceitos aqui de eletrônica, tá? Então, o que é a eletrônica? Né? Ela estuda, né, o uso de circuitos elétricos com dispositivos semicondutores. A gente vai ver o que é isso, semicondutor, né? Com o objetivo principal de representar, armazenar, transmitir ou processar informações ou energia. Então, hoje, em muitas coisas que a gente faz e na nossa rotina, tem eletrônica, né? Essa parte elétrica e eletrônica é impensável a gente não ter no mundo que a gente vive hoje, né? Praticamente em tudo que a gente faz, você vai ter alguma coisa relacionada à eletrônica ou elétrica, né? Então, aí, a eletrônica utiliza o quê? Utiliza materiais semicondutores, tá? Para poder fazer alguma aplicação, algum sistema de controle, alguma informação para algum usuário, uma transmissão de energia, né? E entre esses materiais semicondutores, né, os dispositivos semicondutores, eu tenho aqui o diodo, né, que é a base da eletrônica, o que a descoberta desse cara que revolucionou a eletrônica, né? E aqui eu tenho LEDs, né, que são dispositivos, ou diodos emissores de luz, né? Só que no inglês aqui é o contrário, é um LEDzinho, que a gente vai ver também como que ele funciona, tá? Mas a base da eletrônica está aqui nesse cara, no diodo. Então vocês têm que entender bem como que ele funciona, porque se não pegar agora, vai ser difícil vocês conseguirem avançar no conhecimento de eletrônica. Então, tudo é baseado no diodo. Tá? Aí também outros dispositivos, né, ó, transistores, né, circuitos integrados, né, que são circuitos chamados CI, né, são circuitinhos lá, umas caixinhas que tem um monte de lógica dentro e faz várias funções também, né? Ela simplifica muitos circuitos na questão de espaço, né? E aí um avanço bem tecnológico aí já da eletrônica são os microprocessadores. Vocês vão estudar lá com o professor microprocessador ou microcontrolador, acho que o professor Sandoval, tá? Mas tudo isso aqui tem como base lá o funcionamento do diodo, tá? E aí as áreas da eletrônica, né? Eu tenho eletrônica analógica, digital, eletrônica de sinais e eletrônica de potência, tá? Mãe, vem aqui. Só ver quem está chegando aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui para melhorar. Só um minutinho, pessoal. Professor, só uma Pode pergunta. falar. A gente vai usar o Tinkercad como um programa para fazer alguns circuitos ou não? Rapaz, eu tenho uns programas aqui, que só que está dando pau, cara. Uhum. Aí eu vou até falar com o professor Jefferson, que é o coordenador, ver se ele me passa alguns simuladores lá. Eu não sei qual que ele utilizou, não, que é tem uns lá muito bons. Eu não sei se é o Tinkercad ou se é outro. Sei que os que Uhum. eu tenho aqui tá dando pau pra caramba, não tá funcionando. No semestre passado a gente usou com o professor Rogério em eletrônica digital. Eletrônica digital, né? Ah, Isso. beleza. Mas aprender, essa ementa tá meio, tá meio... Você aprende eletrônica digital antes da analógica, tá estranho. Enfim, vamos lá. A nossa matéria está muito ligada à parte analógica da coisa, tá? Analógica e um pouco de potência também. Bom, então aí, né, onde está presente a eletrônica, né? Igual eu falei, é impensável a gente não ter eletrônica no nosso dia a dia, né? Sim, a gente pensar, né, assim,
estava tendo Olimpíadas agora, né? A gente consegue ver, assistir, conseguiu assistir os jogos ao vivo, do outro lado do mundo, né? Então, imagine todo o sistema tecnológico de transmissão, de gravação, de informação via satélite, para sair a imagem lá, o cara lá, o Isaquias lá da canoagem lá remando, na hora que ele está ganhando, aparecer aqui para a gente, né? Antigamente tinha isso, né? Era no rádio, às vezes demorava dias para as pessoas saberem que alguém ganhou alguma coisa em algum lugar, né? Hoje a gente já tem aqui, se demorar 2 minutos, está todo mundo achando ruim que atrasou, né? Então, a eletrônica está presente em tudo hoje. Aí uma parte da eletrônica de potência, né? Eu peguei um exemplo aqui de um professor da Unesp, ele viu uma apresentação dele na internet. Ele deu aqui como exemplo o uso da eletrônica na transmissão de energia em corrente contínua, né? Lá no sistema lá de Itaipu. Okay? Lá, aqui é um dos exemplos lá das linhas de energia, né? De corrente alternada. Todo mundo sabe que é corrente alternada e corrente contínua? Senhores? Vocês aprenderam isso, não? Positivo, professor. Positivo. Aprendemos, professor. Tá, muito bem. Então, lá em Itaipu, certo? Aqui na usina eu tenho um sistema de geração de energia, certo? Como a usina é binacional, eu tenho a parte aqui da sistema CA, você tem corrente alternada em vermelhinho, do Brasil. Ele gera energia em 60 Hz, certo? E do lado do Paraguai, a energia em 50 Hz. Okay? E aí, a usina, ela é dividida em meio a meio. Se eu não me engano, são 22 geradores lá. Então, 11 é para o Brasil e 11 para o Paraguai. Mais ou menos isso, né? Não sei se é 22 ou 24, mas é meio a meio. Só que a energia que vai para o Paraguai é muito pequena. É muito pequena. Um exemplo, vamos supor, desses 11 geradores, 3 conseguem manter, suprir o Paraguai. O restante tudo é de sobra. E essa sobra o Brasil compra, né? Só que aí tem esse empecilho, que vem aqui o que a gente pega aqui do Paraguai, vem em 50 Hz. Só que o sistema brasileiro é de 60. Né? Então, o que é feito? É feita uma conversão, certo? De um sistema de corrente alternada em 50 Hz para um sistema de corrente contínua. Aí eu transmito a energia em corrente contínua para São Paulo, e lá em São Paulo eu faço de novo a conversão de corrente contínua para alternada. Só que aí eu já converto em 60 Hz. E aí a gente pode utilizar essa energia. Tá? Aqui está só um exemplo, uma foto aérea lá das subestações, lá, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de ir numa subestação, mas essa aqui é um negócio gigantesco. Essas casinhas aqui, ó, são as conversoras, onde faz a conversão do CA para o CC, né? E aqui são conversores com válvulas de tiristores, né? Que tem muito a ver com o diodo, né? O tiristor, ele é um diodo controlado, tá? Vocês vão estudar aqui que é um tiristor também. E aí faz todo esse sistema aí gigantesco de transmissão de energia para a gente aí. Vamos lá. Mais alguém chegou. Aqui é a subestação de chegada, né? Em Biúnas, aqui fica em São Paulo. Né? Aí chega aqui a linha DC, né? Corrente contínua que vem lá de Foz do Iguaçu. Aí passa por novas conversoras, tá vendo? Tem novas conversoras aqui.
e aqui eu já tenho aqui o sistema em 60 Hz. Né? Então, a eletrônica aqui, ela é utilizada para transformar um sistema de 50 Hz do Paraguai para um sistema de 60 Hz no Brasil. Né? Não sei se vocês sabem, todo o sistema elétrico brasileiro, ele é em 60 Hz. Então, todo sistema tem que ter somente uma frequência. Né? Não tem como ter um sistema de 60 e outro de 50. Né? Por isso que todo esse emaranhado de equipamentos aqui, toda essa eletrônica de impotência foi empregada para possibilitar essa conversão. Aqui tem um exemplo aqui da linha, né? Ó. Não sei se vocês tiverem a curiosidade de olhar umas torres de energia que a gente tem aqui em Taguatinga Sul. Eu moro em Taguatinga, perto do metrô tem ali umas torres de energia, né? Não sei se perto do Pistão Sul ali. Se vocês observarem as torres lá, elas vão ter 3 cabos, né? 3 conjuntos de cabos, né? Que são a torre trifásica. Essa aqui, como é uma linha em corrente contínua, ela só tem 2. Né? Tem como se fosse um positivo e um negativo. Tá? A eletrônica também está aí nos sistemas domésticos, né? Nosso uso, né? O computador que eu estou utilizando aqui, ele utiliza um sistema de conversão, né? Um sistema eletrônico de conversão sistema de corrente alternada para corrente contínua, bem básico. Automóveis, né? Os alternadores, eles geram energia em corrente alternada e aí converte em contínuo para carregar as baterias. Né? Não sei se está muito claro aqui na foto, mas aqui em cima aqui eu tenho os diodos. Tá? Os diodos que fazem a retificação. Vamos aprender o que é isso. Aí a parte de sinais, né? Questão de propagação de sinais. Você tem umas técnicas de aumento da frequência de um sinal, né? Para ele ser propagado no espaço ou no vácuo. Né, e todos os sistemas que utilizam esses processamentos de sinais. Aqui é um exemplo de um sistema de radiodifusão, né? Uma rádio, o cara lá fala ao microfone lá na rádio, esse sinal ele é amplificado, né? Modulado, né? Que é um amplificador de fonte. Aqui um amplificador de potência, né? Esse amplificador RF, e aí transmite via antena esse sinal, né? Aí, no sistema receptor, na nossa residência, tem uma antena que capta esse sinal, aí tem todo o processo aqui de amplificação de sinal, demulador do sinal, e aí é transmitido aqui a mensagem que foi falada lá anteriormente lá no transmissor, né? Olha aí, ó, um circuito de telefonia, né? Então, muito eletrônica empregada aqui, né? Hoje, isso aqui já, alguns sistemas, desculpa, já são bem mais avançados, né? Não utilizam tanto componentes, né? Utilizam lá, igual eu falei, o CI, circuito integrado, né? Uma plaquinha pequenininha, tem um monte de coisa que não necessitaria de tantos componentes como esse. Né? Mas, nesse curso, vocês vão aprender, pelo menos, a identificar esses componentes, ver como que eles funcionam, o que cada um faz, né? E conseguir aplicar as técnicas que vocês vão aprender. Olha aí, ó, um sistema de telefonia, como que era, né? Complicadíssimo. Né? Hoje, graças a Deus, já temos os celulares, né? Se fosse desse jeito aqui, apesar que essas mulheres aqui perderam os empregos delas, né? Mas foi para um bem da humanidade. Ok, pessoal, alguma dúvida aí sobre eletrônica? Tá tranquilo? Não, senhor, professor. Por enquanto tá. Beleza, né?
Então, vamos lá, vamos aprender, avançar um pouquinho aqui. Hoje, como tem pouca gente, não vou estender muito tempo, não. Tá? Mas vamos avançar aqui um pouquinho, tá? Então, vocês devem ter aprendido que nós temos tipos de materiais. Temos os materiais. Peraí, acho que vocês não estão vendo minha tela, né? Estão vendo minha tela, não? Deixa eu ver aqui. Não, senhor, tá não. Vou colocar aqui, senão não vai pegar. Ó, materiais condutores e materiais isolantes. Ok? Vocês aprenderam isso aqui? Aprendeu sim. Beleza. Então, agora, nós vamos aprender um material semicondutor. Semicondutor. Né? Que basicamente será o silício e o germânio. Tá? Silício e germânio. O que é isso? São materiais que eles vão ter as duas propriedades. Em algum momento eles vão ser condutores, em outros momentos eles vão ser isolantes. Né? Por isso que ele é semicondutor. Tá? Então, como que é definido isso? Tá? Vamos pegar aqui a estrutura atômica de um material desse. Pegar um átomo de silício. Tá? Que é um material que é encontrado na natureza. O germânio é um átomo de silício. Né? Um átomo de silício, tá? Como todos os átomos, ele vai ter um núcleo, eu vou ter a carga positiva, e em volta do núcleo, eu vou ter órbitas com cargas negativas. Tá? Cargas negativas. O desenho não ficou muito bom, não, mas é mais ou menos isso, pessoal. Então, isso aqui é a estrutura atômica de um material, tá? De uma molécula. Uma molécula tem vários átomos, e os átomos são formados por cargas positivas, neutras e negativas. Certo? Então, o que acontece aqui? As cargas positivas são os prótons, as neutras são os nêutrons, e as negativas são os elétrons, que é o que importa aqui para a gente. Então, esses materiais aqui, os materiais condutores, eles possuem muitos elétrons na última camada aqui. Eu tenho várias camadas, certo? Coloquei vários círculos aqui, ó. Então, nas últimas camadas aqui, longe, um pouco mais afastado do núcleo aqui, ó, que é a parte positiva, que é o núcleo do átomo. Então, aqui eu tenho vários elétrons aqui na última camada, tá? Que são chamados de elétrons livres. Elétrons livres. Tá? Então, um material que tem muitos elétrons livres na última camada, ele é um bom condutor. Né? Por exemplo, o cobre. Né? O cobre ele é um excelente condutor. Por quê? Porque a estrutura dele ele tem muitos elétrons livres. Né? Os materiais semicondutores, eles têm uma quantidade razoável de elétrons livres aqui nessa última camada. Tá? E aí é feito um processo chamado de dopagem, né, desses átomos. Eu aplico aqui outros átomos de outras estruturas, né? E aí eu consigo aperfeiçoar esse material, né? Deixando ele mais puro, né?
E aí consigo incluir mais elétrons aqui na última camada aqui desses átomos. Ok? Alguma dúvida até aí? Nossa, Beleza. Muito bem. Então, esse semicondutor, pessoal, ele é formado, eu tenho um sistema chamado de bandas. A gente vai entender um pouquinho aqui de bandas de energia. Tá? Então, o que é isso? Na última camada aqui do átomo, eu tenho uma estrutura mais ou menos assim. Vou colocar aqui. Então, aqui seria aqui, ó, a banda de condução e aqui a banda de valência. Banda de valência. Certo? Deixa eu apagar aqui. Então, e aqui eu tenho uma barreira aqui, ó. Tem que atravessar uma barreira aqui, que é chamada de barreira. Barreira de potencial. É barreira de potencial. Tem lugar que fala que é um gap. Gap de energia. Não, barreira de potencial. O que é isso? Os meus elétrons livres aqui que eu falei aqui no começo, eles estão aqui na banda de valência. Certo? Aqui são os elétrons. Para mim conseguir fazer que esse material conduza eletricidade, tá? Conduza eletricidade, eu tenho que criar uma força e fazer com que esses elétrons eles saiam da banda de valência e vão para a banda de condução. Tem que atravessar todo esse percurso aqui, ó, toda essa área e chegar aqui na banda de condução para conduzir energia. Ok? Então, o material isolante, essa barreira aqui é muito extensa. Tá? Ela é gigantesca. Então, o que acontece? Como a barreira é muito extensa, eu não consigo fazer com que esses elétrons da banda de valência cheguem na banda de condução. Então, aí o material não conduz eletricidade. No material condutor, né? No material condutor, o que eu tenho? Eu tenho os elétrons aqui, na minha banda de condução, na banda de valência, e aqui eu tenho a banda de condução também com bastante elétrons, né? E aqui essa faixa aqui ela é bem estreita, às vezes nem existe, dependendo do material, é tão pequena que não existe. Então eu consigo facilmente jogar esses elétrons aqui da banda de valência para a banda de condução, e aí conduzir eletricidade. Okay? Já no caso dos semicondutores, então, que seriam os condutores, condutor e aqui isolante. No caso dos semicondutores, o que eu vou ter? Eu vou ter minha banda de condução, minha banda de valência, e eu vou ter os elétrons aqui, dos dois lados. E aí, a minha barreira aqui, ó, a minha barreira é fixa, né, num determinado valor que eu consigo superá-lo, certo? Uma barreira de potencial aqui que eu consigo controlar o meu semicondutor de uma forma que eu consigo fazer com que os elétrons vá para a banda de condução ou não, né? E aí essa barreira de potencial, ela é definida em tensão, certo? Então, o silício é 0,7 volts e o germânio 0,3 volts. O que é isso? Se eu pegar um componente de silício, ele só vai conduzir energia se eu aplicar nele mais que 0,7 volts. Okay? Se eu tiver algum componente de silício, ele só vai conduzir
os elétrons da banda de valência só vão passar para a banda de condução se eu aplicar mais de 0,7. E no germânio, 0,3. Ficou claro isso aqui, pessoal? Ficou. Grava isso aqui, ó. A gente vai ver lá com o diodo de silício, ele precisa de 0,7 volts para conduzir. Tá? Por exemplo, se eu tiver um circuito com diodo de silício, a gente vai ver que é um diodo de silício um pouquinho mais na frente. Se eu aplicar nesse circuito 1 volt, certo? O diodo vai precisar de 0,7 e os outros 0,3 volts vai ser distribuído para o circuito. Okay? Só que aí, como ele vai ter o 0,7, ele vai virar um condutor. Beleza? Tranquilo, pessoal? Professor, Sim. aí nesse caso seguinte, quando eu quiser, pelo que você está falando aí, quanto mais tensão eu quiser reter, eu tenho que colocar mais diodo. Isso. Para Beleza. cada diodo, a gente vai ver, vai depender da forma que você ligar. Mas assim, se você tiver... Vocês aprenderam que é circuito em série e em paralelo, né? Sim. Sim, por exemplo. Então, se eu tiver 10 diodos ligados em série, cada um deles vai precisar de 0,7. Então, 10 eu vou precisar de, no mínimo, 7 volts somente para aqueles diodos. Entendeu? Beleza. Se eu não tivesse 7 volts só para os diodos, meu circuito não vai funcionar. Tá? Assim, não vai funcionar, não. Os diodos não vão conduzir energia. Ah, sim. São usados como filtros, né? Oi? É por isso que eles são usados como filtros. Sim. Né? Então, essa aqui, pessoal, é a vantagem do semicondutor. Porque eu consigo controlar quando que ele vai conduzir e quando ele não vai. Diferente do condutor e do isolante. Né? O condutor, se eu aplicar qualquer nível de tensão nele, ele vai conduzir. Se eu aplicar 0,5 volts ou 500 volts, ele vai conduzir. Né? O isolante é o contrário. Né? Se eu aplicar 1 volt, ele não vai conduzir. E se eu aplicar 5.000 volts, ele vai estragar, dependendo do isolante. Né? Mas ele não vai conduzir. E o semicondutor, eu tenho esse controle. Eu sei quando ele vai conduzir e quando não vai conduzir. Tá? Muito bem. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Esse aqui é bem conceitual. Tem umas matérias que eu nem passo isso aqui, já vamos direto lá no diodo. Mas, enfim. Então, eu tinha falado da dopagem, né? Da dopagem. Então, o que é isso? Na estrutura atômica do material, do silício, por exemplo, né, é colocado alguns... vou colocar aqui um átomo de silício. Se eu não me engano, ele vai ter 4 elétrons livres na última camada. Então, é feita uma estrutura atômica de uma forma que eu tenha, cada átomo lá eu tenho 4 elétrons livres na última camada aqui. Tá? E aí, o que eu faço? Eu dopo esse material com um átomo diferente. Por exemplo, acho que o boro, O boro, ele tem, se não me engano, 3 elétrons só. 3 elétrons. E aí aqui vai ficar um espaço vazio. Tá? Um espaço que está faltando um elétron. Então aí, quando eu faço a junção de vários átomos, e aí eu tenho uma característica aqui de falta de elétrons, né? Essa falta de elétrons aqui é chamada de lacuna. Né? É um espaço que falta elétrons. É um local que não está preenchido, é uma lacuna. Né? Então, eu caracterizo esse material aqui
como tipo P. Tipo P. Ou positivo, né? Positivo. Certo? É como se faltasse aqui um elétronzinho e essa lacuna ela se torna positiva. Ou seja, um local que eu não tenho um elétron que é negativo, né? Eu vou ter um local positivo. Né? Então, esse material aqui é um material tipo P. E aí, já numa estrutura que eu tenho materiais com elétrons sobrando, faz a dopagem, e aí eu faço o seguinte, eu incluo mais um aqui na estrutura. Aqui a estrutura normal é 4, eu coloco mais um, aí fica 5 elétrons aqui, aí vai ficar sempre sobrando um negativo. Né? Então, esse elétron a mais aqui na estrutura do átomo vai caracterizar ele como tipo N, ou negativo. Okay? Então, isso aqui é todo um processo químico que faz isso nesses materiais. E aí, o que eu tenho? Eu utilizando aqui materiais tipo N, tipo P, eu faço aqui uma junção PN, que é a junção positiva e negativa. O que é essa junção PN? Eu vou juntar aqui, ó. Eu vou juntar de um lado materiais com a característica aqui positiva, certo? Com a característica positiva. E materiais com a característica negativa. Ou seja, eu vou ter um P e um N. Né? E essa faixinha aqui do meio, né? Essa faixinha aqui é a barreira de potencial que eu falei para vocês. Barreira de potencial, que no silício é 0,7 volts. Certo? Então, se eu aplicar uma força aqui, uma força elétrica, nessa junção, o que vai acontecer? Lembre-se que é o seguinte, ó, o lado P, eu tenho falta de elétrons, certo? E o lado N, eu tenho sobra de elétrons. Então, se eu conseguir fazer vencer essa barreira aqui, ó, eu vou fazer com que o seguinte, que esses elétrons que estão sobrando do lado N, eles vão preenchendo as lacunas do lado P. Ok? Entendeu aí, não? Senhores? Tranquilo, professor. Entendi, professor. Então, aqui, ó, o que vai acontecer, ó? Isso aqui é bem teórico mesmo. Vamos supor que aqui eu tenho uma lacuna aqui, né? Uma lacuna. Aí eu consegui vencer a barreira de potencial, aí esse elétron aqui passou para cá. Só que quando ele sai aqui, ele deixa um espaço. Ele deixou um espaço de uma lacuna. Ele tem um espaço aqui, ó. Certo? Aí esse cara aqui, ele vai passar para essa lacuna. Vai preencher esse espaço aqui. Aí ele preenchendo esse espaço, tem um outro espaço vago. E aí um elétron vai preenchendo, o outro vai preenchendo. Eu tenho aí, nesse caso, a corrente elétrica. Ok? Eu tenho a corrente elétrica. Então, se eu fizer isso aqui nessa junção PN aqui, ó, se eu ligar aqui uma fonte de tensão maior que 0,7, né, maior que 0,7 volts, eu vou conseguir vencer essa barreira aqui da junção e fazer circular uma corrente elétrica. Uma corrente I. Ok? Dúvidas?
Muito bem. Então, vamos lá. Professor, Oi. você falou aí é PN, mas tem Isso. outro que é PNP. Funciona nesse mesmo processo? Isso, PNP. Só que PNP, vocês vão aprender um pouquinho mais na frente, que é o transistor. Transistor. Mas tem tudo a ver. Tá? O que eu beleza, faço? então. Esse aqui é uma representação de um diodo. Tá? A gente vai ver que o diodo ele tem um positivo e um negativo. Certo? Aí, para mim criar um PNP, eu faço isso aqui, ó. Eu pego um diodo aqui, aí aqui eu tenho positivo, positivo, positivo. Aqui eu tenho negativo, negativo, negativo. E aí eu vou ligar esse cara a outro diodo, mas só que eu vou ligar dessa forma aqui, ó. Aí eu vou ligar aqui negativo de cá e aqui positivo. Okay? Eu ligo o negativo com o negativo. Aí, no final, fica o quê? Eu fico somente com 3 camadas. Ó. 2 positivas aqui e uma negativa aqui no meio. Certo? Ficou claro aí? Perfeito. Muito bem. Aí a gente vai ter, vocês vão ter o PNP e o NPN. Né? Que aí só inverte, né? Eu ligo positivo com positivo. Muito bem. Então vamos lá. Então já vamos partir para o diodo aqui, que é o que interessa para a gente. Então os diodos, eles podem ser de silício, né, que a gente já viu, ou de germânio. Tá? Silício ou de germânio. A gente vai estudar somente o de silício, que é o mais empregado. Tá? Que aí tem a barreira ou gap, né? Tem alguns lugares que vocês vão ver o termo gap de 0,7 volts. Tá? Então, conforme ali no exemplo, tá? Se eu ligar uma... Acho que aqui eu tinha feito errado aqui o desenho. A fonte. Não é isso aqui, não. É dessa forma aqui. Vou ligar aqui diferente. Então, eu vou ter lá meu diodo, que ele vai ter o lado positivo e o lado negativo. Se eu ligar ele a uma fonte, né? Se eu ligar ele a uma fonte, né? Se essa fonte aqui for maior de 0,7 volts, no caso do diodo de silício, ele vai permitir a condução de energia aqui, certo? E aí, esses dois terminais aqui do diodo, tá, ele tem um nome. Né? Esse lado P aqui do diodo é chamado de cátodo. Tá? E o lado N é chamado de anodo. Tá? O símbolo do diodo é esse aqui, ó. Esse aqui é o símbolo de um diodo. Então, espera aí que eu só... Cátodo, positivo, negativo. Cátodo. Até no padrão americano, esse é o símbolo? Isso. Esse símbolo aqui essa simbologia aqui é internacional, tá? Cátodo e anodo. Não sei se algum professor falou para vocês do SI, Sistema Internacional de Unidades. Simbologia, se eu não me engano, ela está definida nesse sistema aí. É o único, tá? Esse a gente tem aqui, os diodinhos aqui. Vou pegar aqui um exemplo aqui. Acho que tinha estava vendo uns apostilas aqui que tinha. Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Espera aí que eu acho que eu escrevi errado aqui. Anodo. Isso. Espera aí. Cátodo negativo e anodo positivo.
Eu inverti as bolas aqui, pessoal, ó. Deixa eu ver. Positivo, anodo. Então, positivo é o anodo. Faz tanto tempo que eu não vejo isso que eu esqueci. Ó, o positivo é o anodo, por favor, corrijam aí. E o negativo é o cátodo. Então, aqui, ó, anodo. E aqui, cátodo. Me desculpa. Tá? Aqui, ó, tem a simbologia, né, ó, anodo, cátodo. E aqui, os diodinhos, tá vendo? Isso aqui são diodos, né? E aí eu consigo identificar ele aqui, ó, por essa faixinha cinza que ele tem aqui. Essa faixinha cinza aqui é o cátodo. Então, esse terminal aqui é o cátodo e esse pretinho aqui é o anodo. Ok? Alguém já tinha visto um diodo já, não? Isso daí que é o diodo, é, professor? Isso aqui é um diodo. Esse aqui é o diodo. Tá? Então, eu tenho umas regrinhas para mim utilizar um diodo. Tá? Eu tenho a polarização direta e a polarização reversa. O que é a polarização direta? Se eu pegar e fazer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, se eu ligar uma fonte aqui, ó, de 0,5 volts, eu tenho um diodo de silício. Aqui eu vou ter, ó, positivo, negativo, aqui o positivo e o negativo do diodo, certo? Então, o que é polarização direta? É quando eu ligo o positivo da fonte ao positivo do diodo, ok? Isso aqui é polarização direta, certo? Nesse caso aqui, vai ter circulação de corrente e a lâmpada vai acender? Sim? Não, não vai ter porque a fonte é de 0,5. O diodo de silício ele tem que ter no Tá, é mínimo 7, 0,7. verdade. Certo? Então, Mas que era o Germano, se não me engano, que é o Germano que é 0,3, se não me falha a memória. isso, o germânio é 0,3. É Mas o porque silício é eu não 0,5. tinha falado, eu achei que ele era o direto. Então, aqui nesse exemplo, ó, se eu tiver uma fonte aqui de 2 volts, certo? Aí vai vencer a barreira aqui do diodo, ele vai ficar aqui esse 0,7 e a lâmpada vai receber 1,3 volts. Ok? Então, esse aqui é a polarização direta. Aí o diodo vai conduzir eletricidade e eu vou ter uma corrente I aqui. Na polarização reversa, se eu inverter aqui, ó, se eu inverter a fonte e manter o diodo na mesma posição, olha lá, aqui eu vou ter o negativo da fonte, aqui o positivo, e aqui no diodo eu vou estar invertido, né? Ó. O negativo está ligado ao positivo, e aqui o positivo ligado ao negativo. Então, isso aqui é chamada polarização reversa. O que é isso, polarização reversa? O diodo, na polarização reversa, ou seja, quando eu ligo o positivo dele ao negativo da fonte, ele não conduz eletricidade, tá? Daí vai depender desse 0,7 volts aqui, pode ser 5, 10 volts, ele não vai conduzir. Ok? Então, uma analogia bem básica aqui que é feita é a seguinte, ó. Esse diodo aqui, na polarização direta, é como se eu tivesse uma chavinha fechada, certo? Que ela vai fechar
se caso eu tiver aqui 0,7 volts. Tá? A gente só vai trabalhar com silício, tá, pessoal? Só com silício. Então, sempre vou falar 0,7. Então, se eu tiver uma fonte aqui de 2 volts, né? De 2 volts, beleza. Minha chavinha aqui está fechada. Certo? Na polarização reversa, No caso, a lâmpada vai acender, né, professor? oi? No caso aí, a lâmpada vai acender, né? A lâmpada vai acender, exatamente. Vai acender. Na polarização reversa, é como se eu tivesse uma chavinha aberta aqui, ó, que não vai fechar de forma alguma. Aí eu posso colocar aqui 1 volt, 10, 50. Essa chavinha não vai fechar, porque o diodo está ligado reversamente. Tá? Está numa polarização reversa. Ok? Ficou claro isso aí? Positivo. Professor, Então, o positivo. negócio que eu tenho, no caso, e quando ele entra em saturação? Em saturação, que ele está saturado, ele está na polarização direta. Tá? Aqui a direta vai ser a saturação e a reversa vai ser o corte. A gente vai chegar um pouquinho lá na frente ainda, nesses dois termos, tá? Ah, tá. Eu ia falar que não, na hora que ele estiver no reverso, quando ele pegar uma parte de saturação, que ele chegar a um certo ponto, ele vai... ele só tem até uma certa carga, né? Suporta, uma certa tensão do Isso, diodo. Aí, quando ele ultrapassa essa tensão que ele suporta, ele... Isso, saturação. esse aí que eu ia falar agora. Que a gente vai ver aqui, ó, vocês vão ver muito esse gráfico aqui, ó, que é as curvas do diodo. Curvas do diodo. Tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Então, aqui a tensão. Peraí. Aqui a corrente e aqui a tensão. Aqui tensão positiva e negativa. Então é o seguinte, ó, imagine que é o zero. Então, aqui 0,7, aí 1, tá? Fazendo um gráfico aqui bem grosseiro, tá? Curva do diodo. O que vai acontecer? Se eu aplicar uma tensão aqui de 0,5 volts, tá? Eu vou ter uma tensãozinha aqui, mas não vou ter corrente. Tá? Vamos supor que a corrente aqui é 1, 2, 3, 4. Aí, se eu tiver uma tensão maior que 0,7 volts aplicada ao diodo, o que vai ter? Ele já vai fechar a chavinha aqui, né? Fechou a chavinha, eu consigo conduzir corrente. Ó. Consigo conduzir 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere. Qualquer valor de tensão acima de 0,7 volts, esse diodo vai conduzir. Ok? Aí ele vai começar a passar corrente por ele. Tá? Então, isso aqui é uma curva do diodo. Então, esse lado de cá, essa parte aqui, é o lado da polarização direta. Tá? Agora, a faixa aqui do lado para a esquerda, aqui, ó, é a polarização reversa. Que é isso aí que o nosso colega falou. Vamos supor aqui, ó, que eu tenho aqui menos 10, menos 50, menos 500, né? Igual a gente viu aqui na polarização reversa, essa chavinha aqui não fecha, né? Não fecha. Então, se eu colocar aqui 10 volts, o diodo não vai funcionar, não vai ter corrente, também não, né? Mas se eu colocar um valor de tensão muito alto, o que vai acontecer? Eu vou danificar o diodo, né? E aí, ele danificando, ele vai conduzir corrente nesse sentido aqui, ó. Que vai ser menos 1 ampere, menos 2, né? É menos porque é no sentido oposto. Né? E professor? Oi. Essa polarização reversa é mais uma proteção, né? Depende. A gente vai ver diodos que eles funcionam na polarização reversa. Ah, tá. Aí vai depender do tipo do diodo. O diodo comum, essa reversa realmente é uma proteção. É um bloqueio. Né? Beleza. Então, esse valor aqui, ó, que aqui é tipo como fosse um joelho, né? Essa dobra aqui, ó,
esse valor aqui onde ele rompe, né, é chamado de tensão de ruptura. Tensão de ruptura. Eu não lembro qual que é o... Não sei se é TR, é alguma coisa. Não lembro qual que é o símbolo dessa tensão. Mas todo diodo, tá? Todo diodo, ele vem formando lá o valor dele de tensão direta, né? Eu acho que é tensão direta, que é VD, e VR, que é a tensão reversa. Todo diodo vem com esses dois valores aqui, por exemplo, entendeu? Vou pegar um... Todo mundo sabe que é um datasheet, que é uma folha de dados. Tá. Sabe? É o principal folha onde o cidadão procura as melhores informações do mundo, no datasheet. Datasheet é a folha de dados de um determinado componente, né? Todas as informações dele estão nessa folha. Todo fabricante tem essa folha de informação, né? É chamada datasheet. Então, normalmente tem lá, por exemplo, sei lá, um diodo de silício aí, ele pode vir com essas duas informações. Né? Tensão direta 0,7 e a tensão reversa 400. Né? O que é esse 400 aqui, a tensão de ruptura? Está dizendo o seguinte, que em polarização reversa, ele vai funcionar aqui com uma chave aberta até 400 volts. Se colocar uma tensão maior que isso, ele vai romper. Né? Aí ele vai deixar de virar um diodo, ele vai entrar em curto-circuito. Né? É a tensão de ruptura. Então, em determinados circuitos, é muito importante saber esse valor aqui. Né? Porque esse valor de tensão de ruptura aqui é um valor que estressa o diodo. Né? Porque você fica aplicando uma tensão muito alta e aquele carinha ali não fica conduzindo. Né? Vocês viram lá a fotinha dele, né? Vai chegar um valor de tensão que não vai aguentar, ele vai ir para o espaço. Ok? Entenderam aqui a curva do diodo? Senhores? Tranquilo. Tranquilo, né? Sim. Muito bem. Deixa eu ver aqui quantas pessoas tem na turma. 13. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausazinha, 8h30 já. Pausar 10 minutinhos aí. 15 minutinhos. 8h45, estamos de volta, pode ser? Positivo, dá tempo de jantar e já voltar no 12. Isso, beleza. Então até daqui a pouco.